Olá pessoal, a ideia desse vídeo é falar um pouco mais sobre esse período de 1840 a 1889, conhecido como o Segundo Reinado, quando o Brasil vai ser governado por essa figura aqui atrás, né, de barba bonita, chamada de Dom Pedro II. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre as características da política e as características da economia que a gente teve durante o Segundo Reinado. Beleza? Então, vamos lá. Ok, então como é que começou o Segundo Reinado? Vamos só relembrar isso daí. Então a gente tem que lembrar que antes do Segundo Reinado, entre o primeiro e o Segundo Reinado, a gente teve um período bem conturbado chamado de período regencial, no qual o Brasil tinha problemas políticos com os regentes e aconteceram uma série de revoltas regenciais, essas que aparecem no mapa lá em cima. Né? Você tinha a Farroupilha acontecendo no Rio Grande do Sul, que fez do Rio Grande do Sul uma república independente do Brasil por cerca de 10 anos. A cabanagem que aconteceu lá no norte brasileiro, né, na província do Grão-Pará, e também quis fazer a independência do Grão-Pará. A Sabinada e a revolta do Malês, que aconteceram na Bahia, e a revolta da Balaiada, que foi um conjunto de revoltas populares, né, contra o autoritarismo, contra a violência policial contra a população mais pobre da região. Ou seja, o Brasil tinha revoltas de norte a sul, os mais ricos, que nem lá no Rio Grande do Sul, para os mais pobres, né, balaiada, classe média na Sabinada, os escravos na revolta malês, estava todo mundo se revoltando. E o Brasil precisava de estabilidade, o Brasil precisava uma figura de poder. E para isso, eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro. O Partido Liberal exaltado fez um golpe chamado de Golpe da Maioridade, que vai reconhecer a maioridade de Dom Pedro II com 14 anos, esperando que esse moleque de 14 anos pudesse governar o Brasil. E sabe o que? Deu certo. Com o golpe da maioridade, a gente tem o fim do período regencial, né, esse período onde é que regentes vão governar em nome do imperador, e a gente tem o começo desse segundo reinado, que foi um período de grande estabilidade para o Brasil. E, como eu comentei no vídeo anterior, né, para você dar mais autoridade, para você dar mais respeito, maturidade para Dom Pedro, ele sempre vai ser retratado com barba, né, para você ter esse sinal de estabilidade, de maturidade, de preparo para o cargo. O segundo reinado foi um período de grande estabilidade aqui no Brasil. Depois a gente ter vivido um primeiro reinado que não teve estabilidade, um período regencial que foi um caos, ou como o padre Feijó chamou no seu tempo, né, um vulcão de anarquia, a gente vai entrar para um período de aproximadamente 50 anos de grande estabilidade. Essa estabilidade ela vai ter duas frentes diferentes. A primeira estabilidade vai ser uma estabilidade política. Essa estabilidade política acontece por dois motivos. Primeiro, por causa de Dom Pedro II, por causa da figura do imperador. Dom Pedro II, embora tenha assumido só com 14 anos, ele foi alguém que foi preparado para o cargo. E era alguém que era mais discreto, alguém que não era feito a grandes paixões, ele era muito comedido, né? E era alguém que tinha uma paixão muito grande pelo conhecimento. Então, Dom Pedro II, por exemplo, ele trocava cartas com cientistas importantes do seu tempo. Ele fez viagens científicas exploratórias para a Europa. Ele foi um grande incentivador de novas tecnologias aqui no Brasil. Ele foi um dos responsáveis por trazer a fotografia aqui para o Brasil. Ele foi um dos entusiastas, né, da fotografia logo no começo. Ele foi responsável pela instalação da primeira linha telefônica aqui no Brasil. Então, Dom Pedro II era um cara muito antenado, era um cara muito culto, um cara que era dono de um conhecimento muito grande, e ele trouxe essa figura de estabilidade, de um governante reconhecido por todos. Além disso, a gente tem uma questão dos partidos políticos, que embora a gente tenha dois partidos diferentes, esses partidos eram muito semelhantes entre si. Eu já vou falar um pouco mais disso para vocês. E a outra estabilidade que a gente teve no Brasil foi uma estabilidade econômica, por causa do terceiro ciclo econômico que nós vivemos, que foi o ciclo do café. Então a gente teve o primeiro ciclo, que foi o ciclo do açúcar, o segundo ciclo, que foi o ciclo do ouro, e nesses dois ciclos o Brasil era colônia de Portugal. Por causa disso, o lucro desses ciclos ele acabava saindo do Brasil e ia lá para a colônia, para a metrópole portuguesa. Aqui no Brasil, o terceiro ciclo foi diferente.
Porque com o ciclo do café, o lucro desse ciclo vai ficar aqui no Brasil, o que vai gerar um desenvolvimento econômico muito grande. E o boom desse ciclo do café a gente vai ter durante o segundo reinado, o que vai promover essa estabilidade econômica durante o segundo reinado. Então a gente tem duas estabilidades: a política, principalmente por causa da figura de Dom Pedro, e a estabilidade econômica por causa do ciclo do café. Agora, na política, a gente tem algumas características importantes, né? Alguns negócios que são interessantes ressaltar. Primeiro, né, é a questão da figura do imperador. Dom Pedro II, ele tinha uma figura que era muito bem quista, muito bem vista pelo povo brasileiro, pelo fato dele ser comedido, dele ser sábio, ter sido muito culto, né? E isso fez com que ele tivesse uma figura pública de mais respeito, né? As pessoas tinham mais respeito por ele. Uma outra questão que a gente tem é que ele tinha também o poder moderador, né? Lembra na aula do primeiro reinado eu falei a Constituição estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador exclusivo do imperador, o que Dom Pedro II ainda tinha. Então, se ele precisava interferir, ele podia interferir através desse poder político, então Dom Pedro ele usava isso de vez em quando. Agora, uma questão bem importante que a gente tem aqui é a questão dos partidos políticos. No período regencial, a gente tinha 3: liberal moderado, liberal exaltado e restaurador. O restaurador ele vai deixar de existir, né, com a morte de Dom Pedro I, e esses partidos eles vão se reorganizar, eles vão ter um nome durante o período regencial: progressista e conservador, e regressista, e depois, no segundo reinado, o nome que os partidos vão ter são o Partido Conservador, né, que era herdeiro do Partido Liberal Moderado, e o Partido Liberal, que era herdeiro do Partido Liberal Exaltado. Então você tem 2 partidos diferentes: o conservador, né, que era mais afeito a manter as coisas como estão, mais centralizadora do poder, e o Partido Liberal, que era um partido que queria mais autonomia para as províncias. Esses partidos eles também tinham apelidos, assim como hoje, né, nós temos apelidos para os partidos, né? A gente tem os coxinhas, a gente tem os mortadelas, a gente tem os tucanos, né? Então a gente tem aí apelidos para os partidos. Naquele tempo você tinha os saquaremas e os luzias. E tem uma frase daquele tempo, uma quadrinha daquele tempo que diz o seguinte: nada mais saquarema do que um luzia no poder. O que essa frase quer dizer? Que embora eles fossem partidos políticos diferentes, as ideias deles eram muito semelhantes. E um partido liberal, por exemplo, que queria uma série de mudanças, a hora que ele se estabelecia no poder, ele promovia poucas mudanças. Por que isso acontecia? Porque, na verdade, esses 2 partidos representavam a elite. E se você pudesse agradar a elite, ou se a elite pudesse permanecer no poder, eles iam fazer isso. Então, tanto faz se era conservador ou se era liberal. A questão é que esses 2 partidos eram partidos formados pela elite, e se você governasse para a elite estivesse satisfeita, você conseguia conciliar os antagonismos entre esses grupos. E Dom Pedro II conseguiu explorar isso através da criação de um Ministério da Conciliação. O que foi esse Ministério da Conciliação? Foi um ministério que foi criado aí por volta do final dos anos 1840, começo dos anos 1850, para agradar um partido com alguns cargos, com alguns poderes e benefícios, e depois ele agradava outro, e dessa forma ele agradava os 2 partidos, diminuindo as tensões entre eles, trazendo mais estabilidade política. É o velho jogo de interesses, né? Onde é que você troca benefícios políticos, troca cargos políticos em troca de estabilidade política, em troca de governabilidade. E Dom Pedro II conseguiu fazer isso com os 2 partidos. Aconteceram conflitos? Aconteceram. Por exemplo, em 1842, a gente teve as chamadas eleições do cacete, né? Onde é que, numa eleição que iria acontecer, né, você tinha campanhas acontecendo em determinados lugares, e num reduto reconhecidamente conservador, liberais iam lá com porretes, né, com pedaços de madeira, com cacetes, e sentavam o cacete nas pessoas, né, batiam nas pessoas tentando coagir elas a votar nos seus candidatos. Por isso que elas ficaram conhecidas como eleição do cacete. Dom Pedro II vai anular essa eleição depois, e ele vai procurar essa conciliação entre os partidos. A questão é:
Mesmo que você tenha tido alguns momentos pontuais de instabilidade, o cenário geral que a gente teve durante o segundo reinado foi um cenário de estabilidade política, por causa dessa figura do imperador. Tá? E isso trouxe bastante governabilidade para o governo de Dom Pedro II. Uma outra mudança que a gente teve, né, foi uma mudança no segundo reinado a respeito da economia. E essa mudança diz respeito ao terceiro ciclo econômico e um dos ciclos mais importantes, né, da história do Brasil, um dos mais gostosos, que foi o ciclo do café. Tá? Esse ciclo do café ele vai ser diferente porque, como o Brasil agora é independente, esse ciclo ele vai desenvolver o mercado interno brasileiro, porque agora o lucro vai ficar aqui. Aquilo que o ciclo do café gerava de dinheiro acaba desenvolvendo uma elite aqui no Brasil, gerando esse mercado interno que vai fazer a economia brasileira circular mais, o que vai promover esse desenvolvimento. Então, o ciclo do café foi diferente dos outros, porque ele vai promover esse desenvolvimento maior, porque o dinheiro fica aqui. E ele aconteceu em dois lugares diferentes e maneiras diferentes. O primeiro lugar onde é que o ciclo do café se desenvolve aqui no Brasil é na região do Vale do Paraíba. Então, antes de explicar do Vale do Paraíba, o que provavelmente aconteceu foi que o café foi contrabandeado aqui para o Brasil dentro de um buquê de flores. Então, o café ele é originário da península de Cafa, na Etiópia. Os muçulmanos, né, do Império Árabe vão difundir o uso do café lá pela Ásia, pelo norte da África, pela Europa. Durante a Idade Média, a Igreja Católica via o café como uma bebida de muçulmanos, de árabes, por isso que ela era proibida, até que um papa experimentou e viu que era muito bom. Bom demais para ser antideus aquilo. Então, ele acabou liberando o uso do café. Esse café, o consumo do café vai crescer pela Europa, vai chegar aqui na América e contrabandeado dentro de um buquê de flores que foi enviado de presente aqui para o Brasil, vão vir as primeiras sementes de café. E essas sementes vão acabar sendo plantadas. E o primeiro lugar que a gente tem o desenvolvimento de uma cultura cafeira é na região do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é aquele mapa que está lá em cima, deixa eu circular o mapa aqui para vocês. Esse mapa aqui, ele mostra a junção de três estados diferentes, né? O estado de São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. E nessa região aqui você tem o chamado Vale do Paraíba. Foi o primeiro lugar onde é que você teve o desenvolvimento de uma cultura cafeeira. O problema é que eles desenvolveram a cultura cafeira nessa região com a mesma mentalidade da produção de cana-de-açúcar, né? Uma mentalidade que eu chamei de mentalidade arcaica. O que significa isso? Eles usaram o modelo da plantation, latifúndio, monocultura e principalmente escravidão para tentar produzir café. O que vai produzir um bom cafeiro, mas vai produzir um café de baixa qualidade com uma baixa rentabilidade, né? Uma baixa produtividade. Por isso que a gente vai ter o desenvolvimento do café numa outra região, e essa região vai ser o Oeste Paulista, né? Essa região que está no mapa aqui, né? A região de Ribeirão Preto, norte do Paraná, que é onde você vai ter o desenvolvimento da cultura cafeeira. Esse lugar tem duas coisas diferentes que aconteceram aqui. Primeira coisa, ele é o lugar onde é que você tem um tipo de terra que é muito boa, muito fértil, chamado de terra roxa, né? Que é essa terra que está aqui do lado. Você já percebeu que ela não é roxa, essa terra ela é muito, muito, muito vermelha e o nome roxa vem do italiano rossa, né? Que era como os imigrantes italianos chamavam aquela terra, porque rossa significa vermelho. Então, terra roxa é terra vermelha e essa terra é muito fértil. O que você plantar lá vai crescer, especialmente o café se deu muito bem com essa terra roxa. Agora, além de você ter a terra roxa, os cafeicultores dessa região eles vão investir em mudanças, eles vão investir numa nova forma de produção. Uma das coisas que eles vão fazer é investir num novo tipo de mão de obra, porque o café é muito sensível e a escravidão e o café não estavam compatíveis, né? A produtividade com a mão de obra escrava ela era muito baixa. Então, como a escravidão estava em declínio no Brasil durante esse período, os cafeicultores dessa região eles vão começar a investir em imigração, trazer uma nova mão de obra diferente, né, de imigrantes italianos, imigrantes alemães, japoneses que vão trabalhar nessa lavoura cafeeira.
E além disso, os cafeicultores dessa região eles vão investir em infraestrutura, ou seja, eles vão investir pesado em formas de escoar essa produção. Além de produzir mais, eles vão escoar melhor essa produção, com a construção de uma malha ferroviária, por exemplo, né, para você transportar grandes volumes de café, e na ampliação de portos, né, como por exemplo o Porto de Santos, para você escoar melhor essa produção para o exterior. Isso fez com que o Oeste Paulista se tornasse o protagonista nesse processo todo de produção de café e fizesse com que a cidade de São Paulo se tornasse, né, a cidade economicamente mais importante por causa do ciclo do café. Então começa no Vale do Paraíba, mas é o Oeste Paulista que vai ter aí esse protagonismo na produção cafeira aqui do Brasil. E como a gente vai ter um desenvolvimento interno muito grande, o Brasil ele vai passar por aquilo que Boris Fausto, né, que é um historiador da economia brasileira, chama de surto industrial. Tá? Qual que é a diferença entre surto industrial e processo de industrialização? O surto industrial ele tem um começo e logo tem um fim, ou seja, ele é um processo passageiro, ele é um processo que vai começar, mas ele não vai ter continuidade depois. Diferente de um processo de industrialização, onde é que você começa esse processo que depois se desenvolve de maneira contínua. E o Brasil, durante o ciclo do café, ele experimentou um surto industrial. Ele passa por um processo muito rápido de industrialização, do qual o nome mais importante que nós temos é esse cara aqui do lado, chamado de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Né? O Barão de Mauá, eu vou deixar um link na descrição do vídeo do filme do Barão de Mauá, né? Ele foi um dos grandes industriários do Brasil desse tempo, tá? Ele era um dos caras mais ricos e influentes do Brasil, um cara que patrocinou uma série de mudanças na sociedade brasileira. Por exemplo, ele vai patrocinar a mudança da iluminação pública do Brasil, do Rio de Janeiro daquele tempo, que ainda era feito com lamparinas movidas a óleo de baleia, né? Ele vai instalar lamparinas movidas a querosene, né, no Rio de Janeiro para iluminação pública. Então ele foi um cara que desenvolveu aí o Brasil muito durante esse período. O problema é que as indústrias dele, todo o complexo aí que ele construiu, não conseguia suportar a concorrência com a Inglaterra. O Brasil ainda tentou fazer uma tarifa chamada de tarifa Alves Branco, que aumentava os impostos dos produtos que vinham de fora, especialmente os produtos da Inglaterra, né, para tentar conter esse avanço dos produtos ingleses aqui e proteger um pouco o mercado interior. Mas, na verdade, o Barão de Mauá ele não conseguiu suportar essa concorrência toda, ele acaba falindo. Tá? Então, ele representa muito bem esse surto. A gente teve um desenvolvimento muito grande, mas esse surto também terminou. Tá? Então, uma das coisas que ele ficou feliz, né, foi que ele pelo menos faliu sem ficar devendo nada para ninguém. Tá? Esse é um dos orgulhos dele. Se você puder, assista ao filme com o Paulo Betti sendo o Barão de Mauá, o Imperador e o Rei. E durante o período do Segundo Reinado, a gente vai brigar com a nossa BFF, que é a Inglaterra. Lembra que o Brasil ele era aliado da Inglaterra desde 1808, né? Quando Dom João VI vem para cá. Quem estava por trás de todo esse processo era a Inglaterra, né? Porque ela queria comercializar direto com o Brasil. Então o Brasil tinha aí laços diplomáticos muito fortes com a Inglaterra. O problema é que no ano de 1863 vai explodir uma questão chamada de questão Christie. Recebe esse nome porque o embaixador da Inglaterra aqui no Brasil era esse sujeito aqui do lado. Christie ele era um moleque naquele tempo, né? Para embaixador tinha 30 e poucos anos. E o Christie ele vai ter uma reação aí muito exagerada diante de 3 conflitos que o Brasil teve com a Inglaterra. Primeiro conflito, um navio inglês naufragou, a carga flutuou pro litoral e o povo brasileiro saqueou essa carga. Né? E o governo inglês, né, o embaixador Christie, queria que o governo brasileiro pagasse o prejuízo dessa carga. Além disso, oficiais britânicos da Marinha Britânica, eles promoveram uma arruaça aqui no Brasil, acabaram sendo presos e essa prisão foi considerada humilhante pelos ingleses. Os caras vêm aqui, tacam terror, ficam bêbados, mexem com todo mundo, acabam sendo presos e é o Brasil que estava ultrajando eles.
E além dessa questão, a gente ainda tem a tarifa Alves Branco, né, que acaba entrando nesse rolo. Já tinha tido retaliação da Inglaterra com uma lei chamada Bill Aberdeen, que eu vou explicar na abolição da escravidão. Ou seja, a relação entre o Brasil e a Inglaterra ela estava estremecida. Esse embaixador aqui ele tomou uma atitude, ele resolveu ensinar uma lição para os brasileiros que não deveriam se comportar dessa forma com a Inglaterra. Ele acabou mandando navios ingleses interceptarem navios brasileiros, né, atacarem, dar uma de pirata mesmo, navios brasileiros, para ensinar uma lição para o povo brasileiro, bloquear os nossos portos, o porto do Rio de Janeiro e tal. E isso vai provocar uma briga diplomática entre o Brasil e a Inglaterra. Tá? Essa questão ficou conhecida como questão Christie. O Brasil vai levar isso para uma corte de arbitragem, que é quando você pede para um terceiro país que não está envolvido no conflito julgar isso, e até que o imperador Leopoldo da Áustria julgasse isso para nós, a gente já se arrepende, já pede desculpa para a Inglaterra, diz que nunca mais vai acontecer isso, e pede, né, para eles serem nossos amiguinhos de novo. Então esse episódio ficou conhecido como questão Christie. E apesar disso, né, o Brasil teve durante o segundo reinado um período de grande estabilidade política por causa de Dom Pedro II, né, a figura do imperador, e econômica por causa do ciclo do café. Mas durante o segundo reinado, a gente teve aí um conflito gigantesco que aconteceu, uma das maiores guerras das quais nós participamos, que foi a Guerra do Paraguai, que vai provocar profundas mudanças aqui no Brasil. Mas isso é assunto que a gente vê no nosso próximo vídeo. Certo, pessoal? Até mais!